Olá! Hoje vamos dar sequência ao processo da construção da matemática ao longo da história, ou seja, a segunda parte desse processo que ocorreu no período helenista na Grécia. Bem, o Alexandre o Grande, ao conquistar o Egito em 332 a.C., fundou a cidade de Alexandria, que ocupou o lugar de Atenas como o principal polo do conhecimento e cultura no mundo grego. Após a sua morte em 323 a.C., Ptolomeu Sóter, um dos seus generais, se estabeleceu como rei e teve a brilhante ideia de fundar uma instituição de ensino e estudo denominada de museu, o Templo das Musas, que teve consequências decisivas para a história da ciência. O museu atraiu sábios de todo o mundo e foi palco para estudos de diversas disciplinas, dentre elas a literatura, a medicina e a astronomia, e nada de confundir com astrologia, ok? Mas é claro que o destaque foi para a matemática, que teve sua magnitude atingida no século III a.C., notabilizando-se tanto pelos avanços técnicos e conceituais, como pelo trabalho de sistematização de conhecimentos cujos resultados são encontrados nos elementos de Euclides. Brilhando mais que diamante, a obra matemática grega, os elementos de geometria de Euclides, representa o apogeu da produção matemática na Grécia clássica, que influenciou o desenvolvimento da matemática e da ciência. Apesar da importância de sua obra, pouco se sabe sobre a vida de Euclides, onde e quando nasceu ou sobre sua morte, mas ele foi o herdeiro de uma tradição matemática que é a incorporação de ideias platônicas e aristotélicas no âmbito estrutural do conhecimento matemático e dos elementos lógicos usados em construção. O livro Os Elementos de Euclides são compostos de 13 capítulos, divididos em 1º, 2º, 3º e 4º, tratando de geometria plana elementar, 5º e 6º abordando a teoria das proporções e aplicando essa teoria ao estudo da geometria, respectivamente, 7º, 8º e 9º visam sobre a teoria dos números, 10º trata-se dos incomensuráveis, 11º, 12º e 13º discorrem sobre a geometria sólida. Nessa época, o ramo da geometria ganhou muito, a começar por Arquimedes de Siracusa, que foi um inventor que deu o que falar em todo o mundo grego. Tanto suas máquinas de guerra eram famosas por usar espelhos parabólicos para convergir raios de sol e atear fogo aos navios inimigos, assim como os seus tratados relacionados à física e à matemática. Entre os tratados, destaca-se sobre a esfera e o cilindro, motivo de orgulho para Arquimedes, que pediu um desenho gravado em sua lápide de uma esfera inscrita em um cilindro regular de altura igual ao diâmetro da esfera. A fórmula do volume da esfera aparece da seguinte maneira: qualquer esfera tem um volume igual a 4 vezes o volume do cone, que já havia sido provado por Eudóxio, sendo que esse cone tem a base igual ao maior círculo da esfera e igual ao raio da mesma. Ou seja, o volume do cone é igual a 1/3 π vezes o raio ao quadrado vezes a sua altura. Sendo que a altura é igual ao raio, então é igual a 1/3 π raio ao cubo. Portanto, o volume da esfera é igual a 4 vezes o volume do cone, que é igual a 4/3 π raio ao cubo. Arquimedes esclarece que a existência de indicações sobre a validade de um resultado facilitaria a demonstração do mesmo. Além disso, as cônicas de Apolônio destacaram-se por serem antecessoras da geometria analítica de René Descartes. No livro é discorrido sobre curvas cônicas, que remete a uma seção de um cone de base circular por um plano perpendicular a uma de suas giratrizes, que produz curvas diferentes de acordo com o ângulo do vértice do cone. Apolônio obteve 3 curvas interceptando um cone oblíquo de base circular por um plano secante. A primeira curva é y² igual a px, que é a fórmula de uma parábola, para um plano paralelo a uma das giratrizes. A segunda curva é y² igual a x, que multiplica p menos px sobre a, que é a fórmula de uma elipse, para um plano secante interceptando apenas uma das folhas do cone. A terceira curva é y² igual a x, que multiplica p mais px sobre a, que é a fórmula de uma hipérbole, para um plano interceptando as duas folhas, sendo que dessas fórmulas a e p são parâmetros. Temos também uma quarta curva, que é a esfera, que apesar de não ter sido desenvolvida por Apolônio, faz parte das seções cônicas. Além disso, ele também estudou as propriedades fundamentais das cônicas, que são as assíntotas, diâmetros conjugados e tangentes. Infelizmente, a inexistência de uma teoria algébrica desenvolvida impediu maiores avanços na teoria de Apolônio,
em direção a uma teoria nos moldes da geometria analítica. Por último, não menos importante, temos o último grande matemático da escola de Alexandria, o Diofanto, responsável pela obra A Aritmética. Essa obra era composta de 13 livros, sendo que desses apenas 6 chegaram aos nossos dias através de manuscritos. Diofanto saiu das referências geométricas para resolver os problemas desenvolvidos nessa obra, as chamadas equações indeterminadas. São equações ou sistemas de equações com várias variáveis. Uma outra contribuição fundamental da aritmética de Diofanto diz respeito à notação empregada, onde abandonou o estágio puramente retórico e incorporou símbolos, notações e abreviações. Entretanto, estes elementos não eram ainda objeto de manipulação algébrica, o que só aconteceu a partir do Renascimento europeu e atingiria sua maturidade com a obra de René Descartes no século XVII. Em meio ao ano de 391 d.C., a ascensão do cristianismo minaria o ambiente para a produção científica. A biblioteca e o Museu de Alexandria foram considerados templos pagãos e logo fechados, assim como as escolas filosóficas de Atenas em 529 d.C. Esse marco é o fim da era de desenvolvimento da matemática grega e a migração para o Oriente.